Olá, concursando, seja bem-vindo a mais uma aula de função inversa, a nossa missão 2, certo? Nessa aula, eu usarei as definições da aula passada, do nosso bloco passado, certo? Para resolver alguns exemplos e na aula posterior e para aqueles exercícios propriamente ditos dos concursos, certo? Então, a gente já aprendeu função inversa, a gente sabe que ela tem que ser bijetora, não esqueça disso, e para ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora. O processo prático: troca x por y e troca x por y e isola o y, que você encontra a função inversa de qualquer uma, se esta for bijetora. Beleza? E para você verificar se ela é bijetora ou não, primeiro verifica se ela é injetora. Se não for, já morreu. Certo? Vamos fazer alguns exemplos. Essa aula é destinada a exemplos. Certo? Então, exemplo 1. f de x igual a x mais 3. Pergunta: essa função ela é inversível? Sim ou não? Aí se pergunta para si mesmo: ela é bijetora? É. Se você coloca 1 aqui, a imagem dá 4. Se você coloca menos 1, a imagem dá 2. Se você coloca 10, a imagem dá 13. Se você coloca 20, a imagem dá 23. Então, dois elementos diferentes geram imagens diferentes. Tá joia? Beleza. Então, para determinar a inversa, que a gente denota por f a menos 1, eu simplesmente... Deixa eu ajeitar esse menos 1. Eu simplesmente uso o processo prático. Troca x por y e isola y. Isso é o processo prático. Então, a minha função aqui em cima, f de x, quem é o f de x? A imagem. A imagem eu projeto onde? No eixo y. Então, eu posso escrever y igual a x mais 3. E aí, para determinar a minha inversa, o f a menos 1, eu troco x por y. Então, isso vai me dar x igual a y mais 3. E isola o y. Então, fica y igual a x menos 3. Essa função aqui é a inversa. Beleza? Beleza, 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 beleza. Agora, vamos fazer um exemplo. Nessa mesma função, um subíntem, calcule o f de 10. E o f de 10 é 10 mais 3, que dá 13. Letra B. Calcule o f a menos 1 de 10. Fácil, substitui. Então, vai ficar 10 menos 3. Que vai dar 7. Beleza? Tranquilidade? Então, a questão pode te dar uma função, te pedir para calcular a inversa, mas ela pode te pedir para tu calcular a imagem, certo? Em algum momento dessa função. Então, tá tranquilo. f de 10, 13, f de menos 10, perdão, f de a menos 1 de 10, deu 7. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Segundo exemplo. f de x igual a 3 elevado a x. Processo prático, qual é? Y igual a 3 elevado a x. Aí, para fazer a inversa, o f a menos 1, troca x por y. Então, vai ficar x igual a 3 elevado a y. Mas, se você pensar, isso é a mesma coisa que log, a gente já viu isso, de x na base 3 igual a y ou f de x. Tá joia? Tranquilo, tranquilo. Aqui você não tem muito bem um processo algébrico para isolar o y. Então, é lembrar da definição de log. Vamos fazer um lembrete? Você tem log de a na base b igual a k. Como é que faz isso? b elevado a k igual a a. 3 elevado a y igual a x. Certo? Não esquece disso. Mais exemplos? Again, mais para frente. Esse agora é para melhorar as coisas. Eu quero que você... Vou dar a função. Exemplo 3. A função é f de x igual a 2x menos 8. Eu quero que você calcule
Calcule o f composta com f a menos 1 de 10. 10 não, já usei o 10, vou botar 3. Então você vai ter que fazer a composta da função com a sua inversa. Você vai usar o que você já aprendeu. Mas primeiro você vai calcular a inversa. Você é esperto. Então vamos lá? Calculando a inversa. Como é que você faz? Pega essa função, reescreve, então fica y igual a 2x menos 8. Troca x por y, então vai ficar o quê? X igual a 2y menos 8. Qual é o próximo processo? Isola o y, então vai ficar, passar para cá, 2y menos 8 igual a x. Ah, professor, mas quando passou para cá não muda de sinal, não? Inverte a operação? Não, porque eu só fiz assim, ó. Piloto azul, piloto preto. Aí eu troquei de posição, certo? Aí isola, vai ficar 2y igual a x mais 8. Y igual a x mais 8 sobre 2. Pode dividir o 8 por 2 e deixar x sobre 2. Eu não quero aqui não. Então, essa minha função é a inversa. Dessa agora eu vou fazer a composição e calcular o f quando o x for 3. Pode cair no concurso assim? Sem sombra de dúvida. Vamos embora. Então eu fico com... Cadê, meu Deus? Pronto. Agora eu tenho que f de x é 2x menos 8. E eu tenho que f a menos 1 de x é x mais 8 sobre 2. Aí eu vou calcular f composta com f a menos 1 de x. Vou calcular a composta porque eu quero, já falo por quê. Então, dá f do f a menos 1 de x. Isso vai dar f, que é f? 2x menos 8. Então, duas vezes a gente já aprendeu f a menos 1 menos 8. No lugar do x, eu coloco o que está aqui dentro. Então, isso me dá 2f a menos 1. Então, duas vezes, quem é f a menos 1? X mais 8 sobre 2. Menos 8. Corta. Isso vai dar x mais 8 menos 8, que vai dar x. Então, a função composta, f composta com f a menos 1 de x, é x. Esse exemplo é maravilhoso. Aí eu quero que você calcule a imagem quando x for 3. Aí é fácil. F composta com f a menos 1 de 3. É só substituir. No lugar de x, 3. E aí acabou. Esse monstro todinho deu 3. Certo? Mas veja que não é difícil. Agora, qual é o problema? O problema é que você tem que saber o que é a função composta. Mas a gente já aprendeu isso. Certo? Então, você fez a composição. Deixa eu só checar se não tem nenhum errinho. Acho que não. Certo? Bem tranquilo. Isolou. Y, processo prático. Isolou x mais 8 sobre 2. Fiz a composição certinho. Tá certinho. Beleza. Aqui cancelou. Joia, joia. Maravilha. Certo? Fazer mais um exemplo desse? Parará. Deixa você tirar seu print aí. Deixa eu sair do meio. Copiou, tirou. Assim fica bom de copiar. Eu sei que fica bom de copiar. Beleza. Vamos a mais um. Quando você abrir a sua prova do concurso, seja lá qual for, vai ter questões desse tipo, eu te garanto, certo? Fica bem tranquilo quanto a isso. Deixa eu só apagar essa parte que eu sei que eu vou usar. Exemplo 4. Fazer um exemplo no mesmo estilo. F de x igual a 3x menos 8. E eu quero que você calcule f. Vamos piorar as coisas. Eu quero que você calcule ig de x igual a 2x
E eu quero que você calcule a f composta com g a menos 1, a inversa disso. E na inversa disso eu quero que você calcule a imagem do 10. Pronto. Agora lascou tudo, né? Vamos tentar entender, calma, muita hora nessa calma, certo? Eu te dei duas funções, eu quero que você calcule a composta de uma com a inversa da outra, e disso eu quero que você calcule a inversa, e da inversa calcule a imagem do 10, certo? É isso que está aqui. Muita calma. Ó, já tem a f? Já, então a f está ok. É só ter calma. G a menos 1 já tem? Não. Vamos descobrir G a menos 1? Pega a G e reescreve. No lugar de G de x, y igual a 2x. Troca x por y, então vai dar x igual a 2y. Isola o y. Y igual a x sobre 2. Isso aqui é a G a menos 1 de x. Tá, joia? Então já tenho as duas funções. Vou calcular agora a composta delas, certo? Que está dentro do parêntese. Então, eu vou calcular f composta com g a menos 1 de x. Isso é a mesma coisa que f de g a menos 1 de x. Muita calma, gente. Que vai dar igual a 3x. No lugar de x, eu coloco g a menos 1. Então, 3 vezes g a menos 1 de x menos 8. E agora substitui o g a menos 1. Então, vai ficar 3. Quem é o g a menos 1? X sobre 2. Menos 8. Isso vai dar 3x sobre 2 menos 8. Essa é a função de dentro. Aí dela agora eu quero a inversa. Aí eu vou inverter essa coisa. Muita calma. Para inverter essa coisa, vou colocar aqui, invertendo, para que você não se perca. Eu troco x por y, então eu tenho y igual a 3x sobre 2 menos 8. Troca. Então vai ficar x igual a 3y sobre 2 menos 8. Tira o mínimo. Quem é o mínimo? 2. Ficou feio. 2 dividido por 1, que está aqui embaixo, dá 2 vezes o que está em cima, 2x. 2 dividido por 2 dá 1 vezes o que está em cima, 3y. 2 dividido por 1 dá 2 vezes o que está em cima, 16. Cortou? Porque tirou dos dois lados. Pronto. E agora você vai isolar o y. Então, você tem que 3y passa 16 para cá. Então, 3y igual a 2x mais 16. Cuidado aqui, certo? Aqui eu virei a equação, escrevi 3y menos 16, e depois é que eu passei o 16 para lá. Aí isola o y. Y igual a 2x mais 16 sobre 3. Está quase lá. Aí, agora, o que você achou? Tudo. Você calculou a composta de g, perdão, a inversa de g, deu x sobre 2. Depois calculou a composta dessas duas coisas, deu isso aqui. Dessa função composta, que é o que está dentro, você vai calcular a inversa. É isso que está denotando. Está aqui. X por y. Troca. Ó, trocou. Trocou. Isola o y. E aí nós achamos a f composta com g a menos 1. Está aqui dentro. Nós achamos a inversa dessa função. Aí dessa função eu quero que você calcule a imagem do 10. Então você vai calcular a f, fazer aqui pequenininho que vai dar. Fazer de vermelho. De preto. Você vai calcular a f composta com g a menos 1 de x a menos 1 de 10. Mas eu já tenho essa função, que é essa maravilha aqui. Então só é substituir no lugar de x por 10. Então 2 vezes 10 mais 16 sobre 3. Agora acompanha. 20 mais 16 dá 36 sobre 3, que vai dar 12. Beleza, gente? Uma questão que deu um quadro, mas fique tranquilo quanto a isso. É só um exemplo, para a gente começar a aquecer o nosso dia hoje. Tá, beleza? Bom, mas vamos lá recapitular. De novo, para que fique bem processado na sua mente. Isso aqui não tem mistério. Matemática tranquila. Resolve o que está dentro de parênteses, depois sai. Então, já tinha f, não precisei mexer. A g a menos 1, só precisei inverter. Tranquilo, tá aqui o processo.
Depois de fazer a composição, aprendemos aula passada, tá aqui. Depois que eu achei essa daqui, fazer o inverso. Volta para cá, troca x por y, tranquilo, tá aqui. Certo? Depois que eu achei essa função, eu terminei meu processo. Mas eu quero a imagem no 10. Aí eu substituí lá por 10. Por sorte do destino, deu 36 sobre 3, que deu 12. Aí eu consegui acabar. Vamos a mais um exemplo? Tranquilo esse exemplo, né? Beleza. Deixa você tirar seu print, que está muito bonito. Sumir. Não. Ia fazer aqui o símbolo do esporte, eu acho. Sei lá. Santa Cruz? Ah, tamo junto. Santa Cruz eu gosto. Torço por Santa. Vou apagar, certo? Opa! Sou um desastre. Isso acontece, gente. Tarará. Beleza, tá tudo calmo, tudo calmo. Ai, foi esse exemplo. Exemplo 5. Vamos lá? Vamos agora fazer o mais simples. Eu te dou f de x igual a 6 elevado a x. E eu quero que você calcule o f a menos 1 de... f a menos 1 de 36. Pronto. Mas para você calcular o f a menos 1 de 36, você tem que primeiro saber quem é f a menos 1. Quem é a inversa dessa função. Mas essa função é exponencial. A gente aprendeu que a inversa da exponencial é a logarítmica. Mas mesmo assim eu vou determinar. Então quem é o f a menos 1? Fazer assim. Troca. Primeiro, reescreve f de x é y. 6 elevado a x. Para fazer a inversa, troca x por y. Então, x é igual a 6 elevado a y. Mas isso é a mesma coisa que y. Vou escrever assim não, escrever ao contrário. Log de x na base 6 igual a y. Porque quando eu fazer o processo, eu vou igualar. Então, eu sei que a minha função inversa, f a menos 1 de x, é simplesmente log de x na base 6. Mas aí eu quero que você calcule para mim a imagem dessa função quando o meu x for 36. Então, o f a menos 1 de 36 é o log de 36 na base 6. Isso vai ser igual ao número k. Como é que você desenvolve? Eleva, iguala. Então, vai ficar 6 elevado a k igual a 36. Nesse ponto, você recai numa equação exponencial. Também já te expliquei isso. Fatora. Se você pegar 6ak, quem é o 36? 6 ao quadrado. Eu tenho bases iguais, cancela, k dá igual a 2. Beleza? Mas a gente comprovou de novo que a inversa da exponencial é a logarítmica. E aqui a gente usou a propriedade de log, eleva, iguala, e depois a gente chegou numa equação exponencial, essa beleza aqui, que o objetivo primordial, nesse caso, é simplesmente igualar as bases, a gente conseguiu, cortou e achou o k. Tranquilo? Tá jóia, né? Depois daquele exemplo que deu o quadro todinho, o que vier é lucro. Vamos a mais um? Não vou derrubar o apagador agora, prometo. Posso apagar. Sexto, eu acho. F de x igual a... Vamos colocar um módulo agora. Igual a... Módulo não pode, módulo não é objetora. 2x mais 7. E eu quero... E g de x... G é menos 1 de x, na realidade, é
é quem? É x sobre 3. Pronto. Fazer um daquele grande para a gente encerrar. Eu quero que você calcule para mim agora o f composto com g, a inversa disso, não, a composta disso com f a menos 1. E no fim de tudo, eu quero que você calcule... Isso vai dar certo, meu Deus? Vai. A inversa disso e calcule a imagem no ponto 3. Pronto, isso vai dar certo. Agora acabou-se tudo, né? Mas é tranquilo, fique bem tranquilo. Ó, bom, eu te dei duas funções. O detalhe é que em uma eu já te dei a inversa. Beleza? Ok. Bom, vamos começar tranquilo. Tá? Tudo está calmo. Vamos calcular logo a g de x? Eu já tenho a g a menos 1. Eu posso reescrever a g a menos 1 como sendo y igual a x sobre 3. Se você pensar, a g a menos 1 é a inversa da g de x e a g de x é a inversa de g a menos 1. Então, eu posso novamente também trocar o x por y. Então, vai ficar x igual a... Cadê, meu Deus? Y sobre 3. E meio pelos extremos, y é igual a 3x. Então, essa função aqui é a g de x. Tá joia? Se você pegar ela e inverter, vai dar x sobre 3. Fique tranquilo. Agora eu vou calcular a composta dela com a g. Perdão, a composta dela com a f. Então, eu vou calcular f. Tentar deixar tudo num quadro só. Eu acredito que vai dar f de g de x. Aí vai ficar quanto? 2 vezes o que está aqui vai ser o x. Então, 2 vezes x mais 7, perdão. Opa, 2 vezes g de x mais 7. Isso vai dar 2 vezes... Quem é o g de x? 3x mais 7. E isso vai dar 6x mais 7. Joia. Então, essa parte aqui eu já sei que é 6x mais 7. Essa parte aqui agora, vou chamar de h, para não ficar muito confuso. E eu vou calcular agora a composta dessa, que já está lá, com a f a menos 1. Mas não tem o f a menos 1, vou ter que calcular f a menos 1. Certo? Não se apavora não, gente, é só para fixar tudo. Então, eu vou calcular agora f a menos 1. E quem é o f a menos 1? Primeiro, quem é o f? Y igual a 2x mais 7. Então, inverte, troca x por y. Então, vai ficar x igual a 2y mais 7. Passa para cá o 7. X menos 7 igual a 2y. Y igual a x menos 7 sobre 2. Essa função é o f a menos 1. Aí eu vou chamar ela agora de f a menos 1 mesmo. Aí eu vou calcular a composta dessa com essa daqui, que é o h. Então, eu vou calcular essa parte agora. Opa, ia caindo. Vou calcular essa parte aqui agora todinha, certo? Vai ser aqui. Que eu chamei de h de x composta com f a menos 1 de x. E que é isso? Vou fazer de blue. Isso é h de f a menos 1 de x, que vai dar... Quem é o h? Cadê? 6x mais 7. Então, vai dar 6, que multiplica f a menos 1 mais 7. E o f a menos 1 é x menos 7 sobre 2. Então, vai dar 6... não vai dar no quadro só não. X menos 7 sobre 2 mais 7. Cuidado para não cortar esse 7. Não pode porque ele está sobre 2. Aí você simplifica, dá 3. Então, fica 3, que multiplica x menos 7 mais 7. Distributiva. Isso dá 3x menos 3, perdão, 3 vezes menos 7, menos 21, mais 7. Resolve essa operação, dá 3x menos 14. O que é que você obteve até agora? Essa parte de dentro todinha. Aí você vai inverter e calcular a imagem no 3. Beleza? Infelizmente não vai dar no quadro só. Eu vou apagar, certo? Vou apagar aqui. Vamos embora. A gente já fez tudinho, você já trouxe o print. Agora eu vou pegar essa função e inverter. Então, a função que eu tenho é 3xy igual a 3x menos 14.
para inverter, troca x por y. Então dá x igual a 3y menos 14. Isola. 3y igual a x mais 14. Y igual a x mais 14. Sobre 3. Pronto, eu vou calcular agora o f a menos 1 disso aqui tudinho. Certo? Quando x for 3. Então, quando x for 3, para não ter que reescrever isso aqui tudinho, eu vou ter que y é igual a 3 mais 14 sobre 3, e isso dá 17 sobre 3. Deixa eu só colocar o menos 1 para baixo, e uma barrinha aqui, e aqui o dn. Pronto, acaba aqui. Beleza? Beleza, gente. Ó, vários exemplos. Esse é um pouco complicado, mas é assim que eu gosto, certo? É assim que você vai chegar lá onde tu quer. Pode pegar agora qualquer questão de qualquer banca do Brasil e de qualquer nível de concurso. Eu duvido que você não consiga responder. Beleza? Refaz o que eu fiz. Confia em mim, certo? Até mais!